Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de 28 anos que estava prestes a se casar. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta muito fácil e simples. O casamento não é quando duas pessoas se encontram e formam um novo lar juntas? Acho lógico que haja coisas que ambos não compreendam imediatamente sobre os comportamentos ou pensamentos do parceiro, uma vez que duas pessoas que viveram toda a sua vida como estranhos supostamente devem viver juntas pelo resto de suas vidas. Eu pensei que o casamento significava ceder um pouco em coisas que eram difíceis de entender e adaptar-se mutuamente. Por isso, tentei entender e me adaptar o máximo possível ao que meu noivo queria quando decidi casar com ele. No entanto, parece que meu noivo esperava que, se eu desse uma coisa, esperaria que fizesse duas mais, e se fizesse duas, naturalmente esperaria que fizesse três. A pressão cada vez maior finalmente nos levou a terminar o noivado. Embora tenhamos nos separado, agora sinto um grande alívio e estou convencida de que tomar essa decisão foi o melhor. Se eu tivesse continuado com o casamento, cegada pelo amor, teria me consumido por dentro. Acredito que teria me arrependido dessa decisão pelo resto da minha vida. Sei que não sou tão jovem para me casar, mas também não sou tão velha, diria que estou em uma idade adequada. Meu noivo, que era 4 anos mais velho do que eu, tinha 32 anos, e eu também considerava sua idade perfeita para casar. No entanto, parecia que para os pais dele já estávamos atrasados para nos casar, e havia uma certa pressa de sua parte para prosseguir com o casamento. Às vezes, sentia que meu noivo me propôs casamento não tanto pelo desejo de passar sua vida comigo, mas por pressão de seus pais. Já estávamos namorando há algum tempo quando aceitei sua proposta, mas não estava completamente certa de que ele fosse o parceiro de vida que eu queria para sempre. Os pais do meu noivo pareciam ignorar sua opinião e controlavam tudo, até o menor detalhe, o que me desagradava. Preocupava-me que se meu namorado não pudesse tomar decisões sem consultar seus pais, o que aconteceria mais tarde? Eles acabariam por me controlar também? Mesmo que isso não acontecesse, eu não queria que meu parceiro permanecesse sob o controle total de seus pais. Até no momento do pedido de casamento foi assim. Logo após aceitar o pedido do meu namorado, ele se gabou de que havia proposto porque sua mãe o ordenara, como se as palavras de sua mãe fossem lei não só para ele, mas que todos deveriam pensar igual. Isso não mostrava apenas uma obediência extrema à sua mãe, mas também me fazia duvidar de sua maturidade e até de sua masculinidade. No entanto, a razão pela qual considerei casar com este homem foi porque minha querida avó, que cuidou de mim desde pequena, começou a piorar de saúde no ano passado. Ela sempre dizia que queria me ver casada, e depois de uma internação, ela perdeu muito peso e claramente tinha dificuldade até para se mover. Claro, não seria justo dizer que decidi me casar apenas para mostrar à minha avó que estava me casando. Não foi só por ela, embora meu namorado tivesse esse defeito de valorizar demais a opinião de sua mãe, pelo menos comigo ele sempre foi muito atencioso. Por isso pudemos manter um relacionamento tão longo. Além disso, ele tinha uma boa educação e um bom trabalho, objetivamente, não faltava nada para ele ser um bom marido. Meus pais também o conheceram e sempre tiveram uma boa impressão dele, tanto pela sua carreira quanto pela sua aparência. Embora a mãe do meu noivo fosse um pouco dominadora, ela também parecia ser uma pessoa com muito coração e pensei que graças ao seu modo rigoroso, meu noivo conseguiu estudar em uma boa universidade e conseguir um bom emprego. Naquele momento, interpretei esses possíveis defeitos de forma positiva, por isso aceitei sua proposta. Durante a primeira reunião de famílias, ajustamos vários detalhes. A família do meu noivo contribuiu economicamente para que pudéssemos conseguir nossa casa de recém-casados. Meu noivo também havia economizado algum dinheiro, então não tivemos problemas para adquirir a casa.
Minha família não tinha problemas econômicos. Além disso, meus pais pensavam que homens e mulheres deveriam ser tratados igualmente. Pensavam que nos dias de hoje as mulheres não deveriam ser discriminadas e que também não era justo deixar a responsabilidade econômica apenas ao homem. Por isso, meus pais sugeriram que os gastos necessários para o casamento fossem divididos igualmente entre ambas as famílias. Mas os futuros sogros rejeitaram essa ideia. Comentaram que não viam necessidade de gastar tanto dinheiro no casamento de uma filha, e em vez de aceitar a sugestão dos meus pais, os pais do meu noivo disseram que eles preparariam todos os gastos. Como meus pais foram quem ofereceu pagar metade dos custos e os pais do meu noivo foram quem negou a ajuda dos meus pais, do ponto de vista dos meus pais, não havia nada a perder se seguissem a sugestão dos pais do meu noivo. Como meus pais pensavam assim, disseram que se os pais do meu noivo quisessem proceder dessa maneira, que assim o fizessem. Por outro lado, meus pais garantiram aos pais do meu noivo que preparariam presentes de casamento imóveis ou eletrodomésticos para o novo lar sem economizar. Além disso, reiteraram que a oferta de compartilhar as despesas ainda estava de pé e que se mudassem de ideia, não hesitassem em dizê-lo. Felizmente, os futuros sogros agradeceram a atitude dos meus pais e com isso concluíram as conversas sobre os gastos. Após o encontro entre as duas famílias, continuamos com os preparativos para o casamento. Organizamos tudo para que no dia em que retornássemos da lua de mel, pudéssemos entrar diretamente em nosso novo lar. Estabelecemos a data da mudança para aquela semana e também programamos a entrega dos móveis e eletrodomésticos para o fim de semana da mudança. Logo tudo estava pronto, ao ponto de apenas faltar celebrar o casamento para que tudo estivesse completo. Sem pensar muito a respeito, percebi que assim seria meu casamento. No entanto, um incidente com a família do meu noivo me fez reconsiderar o caráter dos meus futuros parentes, levando-me a cancelar o casamento dias antes. Meu noivo tem uma irmã mais velha. Se eu tivesse me casado com ele, ela teria sido minha cunhada. Se eu tivesse me casado com ele, ela teria sido minha cunhada. Ela já estava casada há 3 anos e tinha sua própria família. Embora meus pais tenham oferecido pagar metade do dinheiro necessário para o casamento, os futuros sogros, que não economizaram no apoio econômico para o casamento do filho, aparentemente não ofereceram o mesmo apoio à sua filha quando ela se casou simplesmente porque era mulher. Descobri que os futuros sogros tinham a ideia arraigada de que homens e mulheres são diferentes, após ouvir que não apoiaram financeiramente a irmã mais velha do meu noivo quando ela se casou. Eles acreditavam que filhos e filhas mereciam um apoio econômico diferente em seus casamentos, e até mesmo durante nosso primeiro encontro familiar. Finalmente entendi a razão pela qual comentaram com meus pais que não entendiam por que gastar tanto dinheiro para casar uma filha. De qualquer forma, a irmã mais velha do meu noivo finalmente conseguiu uma nova casa e estava organizando uma festa de inauguração, a qual convidou os futuros sogros, meu noivo e alguns outros parentes que na verdade eu não conheço. Como ainda não estávamos casados, não senti a necessidade de ir quando meu noivo perguntou se iríamos juntos. Respondi porque deveria ir se ainda não éramos uma família casada. No entanto, no dia seguinte, recebi uma ligação da futura sogra, que me repreendeu dizendo que eu já era praticamente parte da família e que não deveria questionar minha presença em eventos familiares. Embora ainda não estivéssemos casados, e por isso eu relutasse em participar de eventos familiares, minha futura sogra insistia que eu já era praticamente parte da família e que deveria participar. Além disso, para ser honesta, a nova casa da minha futura cunhada não estava exatamente perto do meu trabalho, e na verdade, estava na direção oposta à minha casa. Então, depois do trabalho, eu teria que percorrer um longo caminho e, após a festa, voltar para casa, o que era bastante inconveniente devido à distância. No entanto, recusar o convite poderia causar problemas com a futura sogra antes do casamento, e eu nunca tinha encontrado a cunhada pessoalmente. Além disso, ver meu namorado preso no meio e parecendo desconfortável me deu pena.
Então decidi que participar da festa de inauguração não seria tão difícil e que eu poderia fazer isso desta vez sem reclamar. Além disso, meu namorado me disse que sua mãe realmente não gostava que respondessem ou questionassem, e que eu simplesmente me desculpasse e admitisse que tinha sido um descuido da minha parte. Meu namorado insistiu para não perturbar sua mãe, então, no final, sem mais delongas, decidi participar da festa de inauguração como esperado. No dia da inauguração da casa, surgiu um imprevisto no trabalho e eu tive que fazer hora extra, chegando mais tarde do que previsto na casa da minha futura cunhada. Era uma situação em que toda a equipe tinha que ficar até mais tarde, quase como um trabalho forçado. A vida na empresa não é algo que eu posso controlar como quero, e com todos tão ocupados, não podia simplesmente sair. Eu poderia ter pedido permissão ao chefe para sair mais cedo por um evento familiar, mas como ainda não estava casada, não era fácil explicar que precisava sair porque minha futura sogra insistiu que eu comparecesse, e também me preocupava o que meus colegas pensariam, então acabei ficando para trabalhar. Após terminar o trabalho, dirigi-me às pressas para a casa da minha futura cunhada. Felizmente, naquela hora tardia, o tráfego não estava congestionado e cheguei ao bairro da minha futura cunhada em 1 hora. Mas como era a primeira vez que ia e o endereço que me deram não era preciso, acabei me perdendo um bom tempo depois de chegar ao bairro. Pedi ao meu namorado que viesse me encontrar, mas como ele estava demorando e eu estava muito apressada depois de ter terminado tarde no trabalho e me perdido no bairro, meu namorado não entendeu minha pressa e, estando no meio do jantar, disse para eu me virar para encontrar o caminho sozinha. Depois de muito tempo, finalmente consegui encontrar a casa da minha cunhada de maneira bastante apressada. Quando entrei, a refeição já havia terminado. Embora eu não tivesse comido devido ao trabalho extra e por ter vindo diretamente para cá, não me incomodou que eles não tenham me esperado para comer. Na verdade, fiquei aliviada. Se tivessem esperado até aquela hora tardia para comer comigo, teria sido extremamente desconfortável, como se eu nem pudesse aproveitar a comida por causa da tensão. Quando avisei com antecedência que poderia chegar tarde devido ao trabalho, de qualquer forma, a inauguração da casa da minha cunhada teria procedido conforme planejado. E se tivessem comido sem mim, realmente me sentiria mais considerada e feliz se tivessem dito que eu poderia me juntar a eles em outra ocasião quando tivesse mais tempo. No entanto, fiquei um pouco decepcionada pelo fato de tanto meu namorado quanto meus futuros sogros insistirem para que eu viesse até aqui. Já estava fisicamente exausta por não ter comido e ter vindo diretamente, e ter que me manter calma e em silêncio diante da minha futura família, que estava apenas começando a conhecer, me fez sentir mentalmente esgotada. De qualquer forma, nesse dia vi minha futura cunhada pela primeira vez e ela me pareceu ter uma boa aparência e um caráter amável, realmente gostei dela. Curiosamente, nem meu noivo, nem os futuros sogros, nem ninguém mais perguntou se eu estava cansada pelo atraso, nem se eu tinha comido algo. Somente minha futura cunhada se preocupou comigo, perguntando se tinha sido difícil chegar ou se eu tinha tido tempo de comer algo. Eu estava realmente grata. Mas antes que eu pudesse responder que não tinha comido, minha futura sogra começou a murmurar, dizendo que por causa do meu atraso certamente não tinha comido, e acrescentou que não comer a tempo era culpa de quem chegava tarde, questionando se eles deveriam esperar para comer por causa de sua futura nora. Ela até repreendeu minha cunhada por se preocupar comigo. Com essas palavras da minha futura sogra, honestamente me senti magoada, e mesmo estando com fome, decidi não pedir comida para evitar mais comentários. Então disse à minha cunhada que ela não precisava se preocupar em preparar algo separado para mim. Honestamente, embora eu tivesse sentido que meu noivo estava sob o controle de sua mãe, que é uma mulher muito dominante, durante nossas conversas sobre o casamento e ao conhecê-la em várias ocasiões, pensei que ela fosse uma pessoa bondosa e carinhosa. Agora, no entanto, me pergunto se ela também está tentando me controlar. Além disso, assim que me sentei, minha futura sogra, apontando para a mesa onde a família acabará de terminar de comer, disse-me autoritariamente que
Uma vez que a comida havia terminado, eu deveria ajudar a limpar e lavar os pratos. Mesmo que suponhamos que eu já estivesse casada e já fosse nora desta casa, isso não é a inauguração da minha própria casa, mas da casa da minha cunhada. Como é possível que se espere que eu limpe uma mesa na qual nem sequer comi? Parece que não consegui esconder meu descontentamento com o comentário. Honestamente, se minha sogra tivesse dito mais alguma coisa, não acho que poderia me conter. Mas minha futura cunhada, percebendo a tensão, interveio dizendo: por que pedem que ela limpe a mesa? Como estávamos prestes a tomar umas bebidas e ela havia preparado bebidas e petiscos, sugeriu que deixássemos a limpeza para mais tarde e começássemos a beber. Minha futura cunhada preparou algumas bebidas e aperitivos e colocou um pouco de comida à parte para mim, o que realmente agradeci. Se não fosse por ela, provavelmente teria fugido de lá muito antes. Enquanto isso, meu noivo nem mesmo tomou meu lado, nem pareceu perceber como eu me sentia, nem se opôs à sua mãe, mas virou a cabeça para a televisão, indiferente ao que sua mãe estava dizendo ou se eu me sentia atacada. Na televisão, estavam mostrando um programa de namoro que reúne divorciados para formar casais, e ele comentou como era divertido enquanto ria e desfrutava das bebidas alegremente. Vendo tudo isso, pensei comigo mesma que se ele continuar assim, um dia ele acabará nesse programa procurando um novo parceiro. De qualquer forma, o potencial confronto com minha futura sogra se dissipou e a noite continuou. Mas à medida que a noite avançava, comecei a me preocupar com o quão tarde era. Minha futura cunhada, notando que eu estava constantemente verificando a hora, preocupou-se comigo e sugeriu que já era hora de ir para casa, sendo a única pessoa que realmente parecia se preocupar comigo, o que me tocou profundamente. Já era mais de 11h30 da noite, mas meu namorado dizia que eram apenas 11 horas e que era muito cedo para irmos embora, falando alto, o que realmente me fazia questionar de que lado ele estava. Se não fosse por ter ficado até tarde no trabalho, eu poderia ter me levantado após o jantar, mas aceitei que era minha culpa por chegar tarde. No entanto, ao final da noite de bebidas, enquanto eu tentava suportar da melhor forma possível, não sei se porque eles estavam incomodados em ver até onde eu aguentava ou queriam testar minha paciência, mas minha sogra decidiu jogar mais lenha na fogueira quando eu já estava fervendo por dentro. Por volta da 1h30 da madrugada, quando meu namorado, seu pai, o marido da minha cunhada e os outros familiares estavam completamente bêbados, a festa de inauguração finalmente chegou ao fim. Sentindo que era o momento adequado para ir para casa e sabendo que meus pais também estariam preocupados, levantei-me e disse que era hora de irmos. Honestamente, mesmo tendo chegado tarde, acho que ficar até 1h30 da madrugada foi mais do que suficiente. Em uma casa de 3 quartos, onde seus pais ocupavam um e minha cunhada e seu marido outro, e onde o quarto restante já estava ocupado por outros familiares dormindo, onde se supunha que eu deveria dormir? Na sala, arrumando um lugar como pudesse? Mesmo que eu já estivesse casada, seria correto receber esse tratamento só porque sou a nora. Além disso, porque deveria ser minha responsabilidade limpar tudo antes de ir embora, decidi se dormir lá ou não. Minha futura cunhada também achou absurdo o que sua mãe estava dizendo, perguntando por que eu deveria ser a pessoa a limpar, defendendo-me. Isso levou minha sogra a falar sobre como as coisas deveriam ser, dizendo que a família não deveria ser subestimada e que, como nora, não só cheguei tarde, mas também não ajudei com a comida, então deveria ter limpado sem que ela precisasse me dizer. Ela me repreendeu, dizendo que não havia nada em mim que gostasse, que ela estava apenas me tolerando e que eu estava tratando a família com leviandade, me acusando de ter uma má atitude desde o início. Afirmou que ela não estava lá para ser tratada como uma anciã que merece respeito, insistindo que precisava estabelecer disciplina com a nora desde o início, ou então acabaria servindo a nora. Ela também repreendeu minha cunhada por tomar meu lado, dizendo que como cunhada deveria garantir que a nora não pudesse se mover livremente, criticando-a por não entender seu lugar. Vendo minha futura sogra enfurecida ao ponto de espumar pela boca, eu me perguntava até onde deveria aguentar, contendo a raiva que fervilhava por dentro.
Minha futura cunhada, percebendo como eu me sentia, disse-me para não reter nada, para expressar tudo o que quisesse dizer. Eu já estava à beira de perder a compostura, mas após ouvir minha cunhada, perdi completamente o controle que mal conseguia manter. Desabafei todas as minhas frustrações acumuladas com minha sogra de uma só vez. Que mulher em sã consciência aceitaria se casar em uma família que a trata dessa maneira mesmo antes do casamento? Gritei com toda a força que a falta de masculinidade do meu noivo era culpa de sua mãe, que havia estragado seu filho, perguntando se isso a fazia se sentir bem. Sem que meu namorado percebesse, já que estava desmaiado por causa do álcool, tirei a carteira do bolso dele e peguei todo o dinheiro que continha. Disse que até o dinheiro gasto em gasolina para chegar até aqui tinha sido um desperdício e que usaria esse dinheiro para compensar esses gastos. Minha sogra pareceu totalmente surpresa com minha reação e ficou me olhando boquiaberta por um bom tempo. Então, de repente, como um touro enfurecido, avançou em minha direção, mas minha futura cunhada interveio e me protegeu com seu corpo. Se não fosse por ela, provavelmente minha sogra teria me agredido ali mesmo. Graças à minha cunhada, consegui escapar sem maiores problemas daquela casa horrível. No dia seguinte, meu namorado, que não sabia de nada do que havia acontecido na noite anterior, me perguntou o que tinha ocorrido. Disse-lhe para perguntar à mãe dele em vez de a mim, e garanti que, acontecesse o que acontecesse, nunca nos casaríamos, então seria melhor não nos encontrarmos mais. Só então ele começou a implorar, segurando nos meus tornozelos e prometendo que se comportaria melhor no futuro. Mas disse a ele que se tivesse agido adequadamente naquela hora, nada disso teria acontecido. Aconselhei-o a parar de culpar apenas sua mãe e a começar a mudar sua própria atitude dependente. Depois de dar esse conselho, me afastei. Com o tempo, por acaso encontrei a irmã do meu namorado, que poderia ter sido minha cunhada. Ela me disse que se sentiu aliviada porque alguém finalmente havia confrontado sua mãe. Parece que, por ser mulher, sempre teve que ceder e renunciar a tudo diante de seu irmão, e que cresceu sentindo-se discriminada pelos pais. Só por ser filha, ela também cresceu acostumada a pensar que não era grande coisa ser discriminada, mas no fundo dela, tão profundamente que nem mesmo ela podia perceber, os ressentimentos se acumularam durante muito tempo e fizeram parte do seu coração. E parece que ela não podia suportar que sua mãe tratasse a mulher que se casaria com seu irmão da mesma maneira que ela foi tratada durante toda a vida. Ela viveu toda a sua vida sendo menosprezada por sua mãe por ser mulher, e ao ver como sua mãe tratava a mulher que estava prestes a se tornar parte da família, pôde ver claramente e obviamente como eu seria tratada se me tornasse a nora. Apesar de ser um assunto familiar, ela queria me apoiar, sabendo que eu sofreria a mesma discriminação que ela sofreu como mulher. Depois disso, o que mudou é que meu namorado, que tinha sido muito dependente da mãe, teve uma grande briga com ela e desde então tem vivido de costas para ela. Não sei quanto tempo ele pode manter essa atitude, mas já não é algo que eu deva me preocupar. Bem, embora eu tenha passado por uma situação desagradável, pelo menos penso nisso como se tivesse comprado um ingresso para enfrentar as complexidades de conviver com uma sogra, com meu próprio dinheiro, e depois o tivesse devolvido pagando uma pequena taxa. Estou muito grata por ter conseguido dar meia volta e sair antes que fosse tarde demais. Espero que todos vocês, que ouviram essa longa história, tenham certeza de investigar bem antes de se envolverem na complicada dinâmica familiar que envolve ter uma sogra. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.